Chegando aqui no Balanço Geral agora, eleições, porque preparamos uma série de reportagens especiais. Pode rodar a vinheta. Cidades, gente, aqui da nossa região, terão agora uma situação inusitada nesta eleição. Terão apenas um candidato à prefeitura como opção. Você já ouviu falar disso? A tua cidade aí está passando por isso também? Em quem que você vota? Se você só tem um candidato, só tem uma opção. É aquele praticamente que vai ganhar, porque ele pode ser eleito apenas com o voto dele mesmo. A gente vai ver agora melhor na reportagem. Segundo o dicionário, o significado de eleição é a escolha de alguém por meio de votos para ocupar um cargo, um posto ou desempenhar determinada função. Mas em 26 cidades do estado de São Paulo, o eleitor não terá a opção de escolha, já que apenas uma chapa registrou candidatura para os cargos de prefeito e vice. A chamada candidatura única, segundo este sociólogo, é prejudicial para a democracia e para o município. Quando você tem uma opção, a democracia o processo democrático ele fica deficitário. Porque a lógica da democracia, qual que é? É a diversidade, é o contraponto, é a pluralidade. Se você não tem isso, ou seja, a democracia ela se perde aí. O processo democrático ele se desenvolve através do bom conflito. Então, quando você não tem uma situação de debates, ou seja, a opinião pública ela fica presa numa candidatura, então isso é prejudicial. A maior parte desses municípios tem menos de 43 mil eleitores. Na área de cobertura da Record Rio Preto, tem apenas uma candidatura para o executivo: Ariranha, Guaraci, Inúbia Paulista, Magda, Orindiúva, Santa Albertina e Vitória Brasil. A cidade é pequena e geralmente todo mundo se conhece. Então, por exemplo, uma cidade de 1.000, 2.000 habitantes. São 2, 3 grupos que criam o debate naquela cidade. Então, quando um grupo ele tem muita força econômica, os outros grupos vão entender que não tem chance nenhuma. Apesar de um candidato só a prefeito, partidos de oposição costumam lançar chapas para o legislativo nestes municípios. O especialista explica que, neste caso, a importância de escolher bem um vereador é ainda maior. Aí a população ela tem que exigir que o seu vereador, enfim, que não concorda com a chapa única, faça a fiscalização, desenvolva um processo mais fiscalizador para que sim, pelo menos você tenha um mínimo de democracia naquele município. No atual sistema eleitoral, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos, ou seja, nulos e brancos não são considerados. Isso significa que mesmo se a maioria da população não concordar e não for às urnas, basta um único voto do próprio candidato para que ele seja eleito. Quando a votação é conseguida com votos vindos de fraude, essa votação é anulada. Fraude a gente pode entender compra de voto, qualquer vantagem que é dada ao eleitor que lhe tira a liberdade de opção pelo candidato. Então, nesse caso, sim, nós temos a possibilidade de uma nova eleição. Então, quando se fala em ausência às urnas, em deixar de votar para que essa eleição não seja válida, isso não se opera. Isso é, como eu disse, um folclore. Que situação difícil, né? Não, inusitada, né? Porque, gente, a cidade aí ninguém quis concorrer à prefeitura. Só tem um candidato, mas é verdade, não é piada não. Parece que é mentira essa situação toda, mas a gente tem algumas cidades aqui da nossa região que tem apenas um candidato, ou seja, o eleitor não tem opção. Outro dia a gente estava comentando ainda aqui na nossa redação, como que fica, né? É até um desprestígio para a cidade e até para toda a população, né? Porque você não tem para onde correr nessa situação. Eu me recuso, eu não vou votar, então nem vou às urnas. Não tem problema, porque o candidato aí a prefeito,
ele vai votar nele mesmo, né? É claro que vai. E aí ele já está eleito, porque com apenas um voto, ele é eleito. Como o nosso especialista político comentou, para essas cidades, você que é morador dessas cidades que nós mostramos, que só tem um candidato a prefeito, que você não tem opção, vamos então pensar melhor em quais vereadores você vai escolher aí, aquele vereador da tua confiança, que representa o seu bairro, que representa o seu povo também, para dar aquele auxílio, para dar aquela mãozinha a mais, né? Porque se você não puder contar com o prefeito, a gente tem que escolher muito bem os representantes aí na Câmara Municipal. Tá aí, gente, mais uma reportagem especial que nós estamos trazendo a respeito aqui das eleições 2024, porque o voto é na Record.